Boa noite a todos. Eu desejo que todos estejam bem. Nós estamos retomando as lives depois de uma gripe muito forte que eu tive, né? Então, realmente eu não tinha nem condições de bater um papo. Ainda estou um pouco fanhosa, né? Um pouquinho congestionada, mas está tudo bem. E hoje a gente está trazendo uma pessoa muito especial, que é difícil de achá-lo disponível por aqui. Então foi uma alegria quando esse colega se disponibilizou e tinha agenda para estar conosco. Então, mesmo com ainda um resquício de gripe e tudo mais, vai ser uma alegria poder falar com esse colega. E esse colega é o nosso querido Lipe Carvalho. Então, eu vou chamar ele um pouquinho, vamos ver. E o Lipe tem uma história muito bacana. Eu tive, no início da minha gripe, eu estava lá em BH, fui visitar algumas escolas filiadas, fazer uma mentoria junto com o Jacques Greenberg, na sede da Marico, foi muito bacana. E eu tive a oportunidade de ir a primeira vez na escola Art Music de BH, sob a direção da família de Lipe Carvalho. Então foi muito bacana mesmo a gente poder estar lá e conhecer um pouquinho mais, porque a gente sempre fala enfim, por vídeo e tudo mais, videoconferência, videochamada. Mas nada como você estar dentro da escola e poder realmente saber o ambiente, conhecer, inclusive a família toda que faz parte da gestão dessa escola. E aí, para contar um pouquinho mais, com mais detalhes, hoje eu vou falar muito pouco, está aí o Lipe, grande Lipe, está me ouvindo? Hoje a pauta é você, Lipe. Primeiro, muito obrigada, eu sei que você tem uma agenda super mega lotada aí, né? Você tem uma carreira aí que você vai contar para a gente agora. E é uma alegria você ter essa disponibilidade aí de poder falar para a gente um pouquinho. Até eu estava falando para o pessoal que foi assim, é a primeira vez desde que eu fiquei com essa gripe forte que eu estou fazendo live. Mas eu não podia desperdiçar a oportunidade de ter você numa sexta-feira à noite, que eu sei que é um dia mega para você, né? Enfim, falei, não, o Lipe pode e eu também posso, então vamos lá. Claro, vamos lá, Então, vai ser um muito prazer. obrigada, viu, Lipe? Eu agradeço o convite. Olha, foi uma alegria, comentei com o pessoal que eu fui aí na sua escola, conheci seus pais, fiquei encantada, né? Comi uns biscoitinhos mineiros, tomei um café gostoso, foi delícia. Aliás, ir para Minas é sempre uma alegria, né? Muito bom, muito bacana mesmo. Mas, Lipe, vamos lá, me conta uma coisa. Vamos lá. Como é que... Eu sei que seu pai é músico, a gente vai falar disso tudo, mas como é que você caiu nas garras da música? Como é que foi essa história? Cara, tem tanto tempo, assim, que eu acho que é até difícil entender, assim, exatamente o momento que eu comecei. Mas eu lembro, tem um caso que estava na casa da minha avó, meu pai sempre tocou tudo, teve um momento que ele juntou meu irmão, eu e um primo e falou assim, o que vocês querem tocar? Aí foi cada um falando, assim. Eu lembro que eu falei primeiro com o meu irmão, eu falei bateria, e meu irmão queria ter falado bateria. Eu falei na frente dele. Então, olha só que loucura, Você foi né? mais rápido? Foi mais rápido. Isso eu devia ter, sei lá, devia ter uns 3 anos de idade. 2 para 3, assim, uns 3 anos de idade. Então, Pode falar. tô com 34 agora. Então, o primeiro registro assim, de foto e vídeo tocando bateria foi com 3 anos. Há 31 anos atrás. É. Nossa, que maravilha. Você nasceu tocando já. Foi, praticamente, assim. Eu toquei na minha formatura de terceiro período. Já isso com uns 7 anos, talvez, né? Nem sei mais, assim. Mas foi, então, crescendo, assim, com uma família de músicos, meu pai. Então, eu acompanhava meu pai em shows, em turnê. Então, a gente, desde muito cedo, muito moleque, sempre teve essa vivência de estrada também. E de estar vivendo música, né? Assim, tocando na casa da minha avó, tem esse registro muito claro na minha cabeça, assim, e fazendo show também. Acho que quando eu tinha uns 7 anos, a gente tocava todo domingo aqui em Belo Horizonte, num local aqui. Que legal. Com 7 anos. Eu e meu irmão, na época, uns 2 amigos também. Mas quer dizer, na realidade você nasceu numa família, você foi meio que assim, caiu assim, você nasceu aqui, alguma coisa você vai tocar.
Foi exatamente isso. Exatamente isso. né? Seu pai, É, seu pai é profissional, né? meu pai, Também, assim. né? Meu Né? Você conta um pai. pouquinho do seu pai aí pra gente. Meu pai, ele tocou, assim, a vida toda, até, acredito, nos anos 90, assim, 90, se eu não me engano, 94. Foi quando ele parou um pouco e começou a dedicar um pouco, assim, com dois filhos, né? Naquela época, 94, começou a parar de sair um pouco da estrada e dedicou mais às aulas, assim, né? Então foi aí também que toda essa história começou um pouco pela família também, né? Que ele parou um pouco de fazer shows Entendi. para dedicar tanto a carreira, assim, nossa de casa, dos filhos, como musicalmente também. Então foi aí que teve essa chavinha de virada, sabe? Assim, para entender a profissão, como ser professor de música como profissão também, né? Entendi. É, porque ele tocava em palco, né? Em E aí o palco, negócio, assim, exatamente. a minha vida é andar por esse país, né? Exatamente. Então eu acho que assim, hoje em dia, eu acho que assim, tudo que eu sou apaixonado por fazer na música tem um pouco a ver com essa história, né? Com esse background total. Então, eu amo estrada, amo viajar, amo dar aula, amo as atividades com as escolas, amo atividade, né, de produção. Então, eu acho que tudo tem a ver com um pouco de como você recebeu isso na infância, na adolescência, né? Então, como eu fiz essa vida Entendi. toda, então para mim é super, tá dentro de mim, né? Assim, faz parte assim dos meus pensamentos, da minha conduta, tudo é essa questão do gostar e de estar sempre feliz com o que eu faço, sabe? E acaba que hoje em Você, dia, pode falar. você é um apaixonado pela música, em todos os sentidos. E acaba que você ia falar agora, você vai descobrindo também que música é uma coisa muito complexa e tem vários braços também, né? Então, existe uma cadeia gigante do que é música, né? Do que é trabalhar com música, né? Então, você tem desde o Exatamente. profissional que faz show, você tem desde o artista, você tem do compositor, você tem de produção, a pessoa do backstage, você tem a escola de música, você tem milhares de opções, né? Então, hoje em dia, eu acredito que eu faço parte de várias delas, assim, sabe? É uma loucura, isso é uma Bacana. loucura, assim, mas eu cubro grande parte do que é trabalhar com música, sabe? É, literalmente. Muito bacana, né, Lipe? Eu fiquei muito impressionada com tudo. Primeiro, com a sua escola, né? Pelo profissionalismo que vocês têm ali, pelo carinho, pela Legal. visibilidade que vocês têm. É, nós vamos falar um pouquinho da fundação da escola, mas ele tem Sim. contato com todos os músicos profissionais, principalmente lá em BH, que tem muita gente, aliás, Minas em geral tem muito, ainda tem banda, né? Coisa bacana, e Sim. Lipe está sempre ligado, antenado com esse pessoal frequenta, mesmo o pessoal do Jota Quest e tudo mais, né? Então, mas nós vamos falar disso. Bom, Vamos lá. aí você começou na bateria, literalmente, é isso? Você ficou com a bateria, Foi, abraçou desde aquele minuto? foi na bateria. Eu lembro que quando eu era bem moleque, assim, eu acho que não tinha ninguém para tomar conta, assim, de mim, assim, De da você? infância, Aí o meu pai dava aula numa escola de música e eu ficava assistindo todo dia aula de música com ele, quando eu era bem moleque, assim. Então acaba que, assim, eu sempre fiz aulas de bateria, sempre estudei, mas na minha infância eu assistia todas as aulas que meu pai dava de violão. Que Porque para bacana! ficar, assim, não tinha ninguém para cuidar, então deixa lá que o pai vai cuidando durante a aula e ficava. Assim, hoje em dia mudou, assim, muito dessa forma de dar, mas na época era maravilhoso, né? Então passava todas as manhãs tendo aula de música. Que bacana! Eu vou fazer um parênteses aqui que eu me lembrei de uma história de uma pianista, né? Ela se chama Valquíria Passos Claro, ela tinha bastante idade. Mas ela comentou uma coisa bem semelhante. Ela tinha os filhinhos dela pequenos e ela dava aula de piano e ela não tinha com quem deixar. E aí que ela fazia? Ela dava aula de piano com o bercinho, o carrinho lá. E aí ela foi Exatamente. percebendo algumas coisas e com isso ela fez um dos primeiros métodos e materiais que eu conheço para musicalização de bebês. Olha que legal. Isso, Porque olha, ela foi justamente testando em casa, né? Assim, entendendo como fazer, né? Todas as exatamente. O que possibilidades, né? funcionava, o que não funcionava, quais eram as reações, Eu foi muito falei, bacana. eu acabei de ser, sou padrinho agora. Meu irmão, que trabalha todo mundo de família aqui, acabou de ter uma filhinha, e eu falo isso também, assim, que eu Legal, quero, parabéns. na medida do possível, entender, assim, mais, sabe, como que uma criança do seu lado todos os dias funciona e reage à música, né? Então, Uhum. olha, hoje eu fiz um lançamento com as meninas que eu trabalho, Clara e Sofia.
a gente colocou pra Mel escutar. E ela tá nesse período de entender e reagir, né? A música, várias coisas. Então, a gente tocou a música, já começa a balançar a cabeça. Eu queria entender mais por quê. Então, acho que eu vou começar a fazer esses testes também É muito, dentro muito de casa, bacana. né? Foi assim, ela desenvolveu uma metodologia, né, embasada, né, em fatos, e foi um sucesso. Bom, mas voltando aí, você curtia as aulas do seu pai, papapá, e como é que foi a sua evolução musical até o momento que você falou, vou abrir uma escola, ou o seu pai, como é que foi isso? Conta pra Ah, gente. Essa trajetória, esse período. eu acho que pra lá de 90, nos anos 2000, assim, acho que de 99 a 2003, eu tinha os meus 12 anos, 12 para 14 anos. Eu tinha uma banda, a gente sempre gravou 2 álbuns nessa época. E eu lembro que foi aí que eu comecei com 15 anos, eu comecei a dar aula de bateria, assim, Que começando legal! para pessoas iniciando, e depois eu fui me aprofundando mais, obviamente. Mas nisso eu lembro que deixou tentando passando filme na cabeça aqui, né? Recordando. É, Foi lá em 2007. Então foram, não. Então vou voltar aqui para entender tudo mais. 2003, meu irmão dava aula, eu dava aula, meu pai dava aula. Então a gente juntou um pouco dos alunos de cada um ali e a gente fez um show dos alunos da família, assim, né? Então foi a minha primeira experiência. Se não me engano, foi em 2003 mesmo. que legal. É, Seu e foi irmão um dá aula do show. que mesmo? Meu irmão dá aula de canto e violão, Canta. E seu pai é violão, majoritariamente. né? Meu pai é violão. Aí nesse dia a gente fez um show, se eu não me engano, deve ter 20 alunos participando e 60 pessoas assistindo. Foi a primeira experiência que eu lembro da gente fazendo um evento, assim, criando. Eu tinha isso aí, uns 15, 14, 15 anos. Aí depois disso fizemos a edição seguinte. Aí já foi para 30 alunos e 80 pessoas, né? Aí foi crescer. Chegou em 2007, meu pai tinha um aluno, trocando ideia com esse aluno, falou, cara, um aluno entusiasta com a música também, apaixonado com a música, com o blues, que é o Bruno. Falou, cara, vamos abrir uma escola de música juntos? Falei, pô, vamos. Aí a gente entrou juntos em 2007, foi meio que começou disso, assim, um aluno com necessidade de fazer alguma coisa diferente, junto com meu pai, junto com a gente, e todos, ele falou, pô, vamos, mãe. Foi em 2007 a gente abriu a escola, foi um pouco nisso, assim, essa necessidade também eu acho, de ter um centro do que a gente fazia também, né? Porque a gente quando você está professor particular espalhado, você fica muito espalhado, é difícil de entender, assim, coletar um Certo. centro de informações, né? Então, em 2007, a gente criou a escola, que esse ano faz 15 anos, eu nem parei para pensar nisso, né? É Porque com a verdade, pandemia, vai ter que fazer festa, hein? e essa loucura toda, eu nem parei para pensar que esse ano são 15 anos. Então, olha só, metade da minha vida, né, praticamente, Verdade. né? Dentro da Dedicando escola. a estudo, a escola, assim, a música, né? Então, a gente criou a escola e nisso a gente começou aí deu um upgrade de sinistro nos shows, né? Então, nisso a gente já começou a fazer um show no teatro, no Teatro SESI Minas, que é um teatro maravilhoso aqui de Belo Horizonte, que é um teatro que cabe 700 pessoas. Aí já começamos a lotar. Desde 2007 até 2019, todo ano a gente Nossa! fez de 2 a 4 apresentações no teatro. E aí 2 a 4 começou por ano. por ano. 4 é loucura. Hoje em dia eu não faço mais 4, porque 4 é loucura, assim. E assim, a última que a gente fez foram 150 alunos participando do show, e 700 pessoas assistindo. Meu! Então, é uma loucura. Isso não dá para participar todo mundo, né? Porque assim, também a gente... Pô, então se o show foi em agosto, tem aluno que entrou em junho, julho, é impossível Não você tinha o que colocar ele... fazer. Então tem isso. Então, a gente tem... Assim, o show tem que ser uma coisa prazerosa, né? Para quem tá participando, ainda mais um aluno, né? Então, a gente tem toda é uma experiência, né? Ele faz o ensaio Certo. com a turma, ele tem um camarim, sabe? Então tem toda essa experiência de show mesmo, é um puta de um palco. Não, o cara curte Então, demais, né? Essa experiência, é verdade. então, se eu colocar um aluno que começou agora, tem um mês, um palco para 700 pessoas, ele vai frustrar a experiência dele, né? Então a gente se prepara o máximo para ele se divertir. Óbvio que os alunos ficam tremendo, a mão fica suada, mas faz parte também do frio na barriga, mas a gente tenta diminuir
essa frustração na experiência, né? Então, mas é extremamente importante. Eu acho que assim, a gente estava extremamente com saudade de fazer isso. Esse ano a gente faz um agora em agosto, depois Aê! de presencial, né? Então, mas foi isso, né? Voltando lá em 2007, né? Então aí foi o primeiro ano da escola, só que a gente sempre manteve as aulas particulares na cidade, né? Então acaba que dessa maneira a gente consegue cobrir a cidade inteira, né? Então hoje em dia a gente tem alunos praticamente em 80 bairros em Belo Horizonte, na Grande BH, porque a gente tem a sede física que fica na Pampulha, que você Sim, foi, e a é. gente tem também professores indo na casa dos alunos na região central, norte, então a gente consegue mapear um pouco a cidade inteira. Atender grande parte de BH você consegue. Exatamente, exatamente. A gente consegue atender grande parte de BH. Mas deve ser, eu vou te só fazer um parênteses aqui, deve ser Claro. muito difícil controlar tudo isso. Né? Porque às vezes os diretores sofrem para controlar o professor que já está dentro da escola. É Imagina com muito. o cara passeando por aí. Assim, mas como grande, assim, a gente está falando também de ser da família também, né? Então, grande parte Ah, disso que é da família. Assim, óbvio facilita, que a né? gente tem colaboradores que vão também, e óbvio, isso vem a confiança com o tempo também, né? A gente nunca manda para casa de ninguém, ou indico para ninguém alguém que eu conheci agora, entrou um mês, né? É muito sério essa questão da indicação, né? Certo. Então, tem todo um tempo, assim, você vira até amigo do professor, entende o que vira padrinho do filho. Aí, não, agora eu vou indicar, você vai na casa do pessoal, sabe? Tem muito cuidado com isso, sabe? Com quem que a gente vai levar na casa das pessoas. Passou aqui, você vai passar o aluno, né? Como é que é? O cuidado para quem você vai passar é o aluno, né? Exatamente, exatamente. É, muito Então, legal esse sistema. Com isso, mas você tem aulas dentro da sua sede também, né? Quanto exatamente. por cento você calcula que esteja fora e quanto por cento está dentro da sede? Tá. Mudou muito, assim, até assim, na Ah, pandemia, assim, sim. foi um ano Mas até difícil de normal. metrificar um Em pouco, assim, né? tempos normais. Em tempos normais, eu acredito que em épocas boas, assim, eu acredito até que 50%, 50%. Legal, hein? Olha, é um Porque assim, modelo assim. Pode porque falar. acaba que com o show também, a maneira que eu tenho de juntar isso tudo é no show, que eu consigo visualizar isso efetivamente, né? Então, tudo que eu faço na escola, os alunos particulares, que a gente chama, né, que são os alunos que os professores vão na casa, eles têm direito a participar. Direito não, devem, né? Tem que participar Uhum, eu das entendi, atividades da sim. escola. Então, os ensaios são na escola, tudo na escola e o show é da escola. Então, é só uma modalidade. Você não faz aula presencial na sede, você faz aula na sua casa, mas você participa. Então, eu consigo visualizar isso e até conhecer os alunos, né? Assim, efetivamente nos ensaios, né? Então, quando eu trabalho aí com 100, 120 alunos num show, 150, dependendo, que eu consigo entender, assim, como que estamos de forma mais prática, né? Assim, mas se eu fosse falar assim agora, acredito que uns 50%, 50% Que bacana. Nossa, em épocas olha, você é um boas. herói, hein? Somos, não. Ó, papai, irmão, todos aqui em casa, todos heróis aqui, Então porque não é fácil. é. Vai Já que lá, você diga falou de aí. papai e mamãe, me conta uma coisa, como é que são divididas as tarefas aí? Porque tem você, tem seu irmão. Conta um pouquinho desse É, perfil familiar dentro da empresa. eu sempre brincava assim que eu acredito até que minha filhada nascer, a gente era reunião, não era almoço familiar, era só reunião, né? Porque todos os momentos que a gente almoçava junto domingo era para falar pensando no show, no evento e tudo mais. Depois que chegou a menininha, acabou assim um pouquinho, né? A gente tenta agora dividir um pouco mais esses momentos em É, família e momento que realmente entendi. trabalho, né? Mas é uma linha muito complicado mesmo. Você tem que ter muita transparência, assim, né? Muita tranquilidade, porque obviamente tem opiniões diferentes, divergentes, então a gente tem que justamente estabilizar isso de uma forma profissional e pessoal também, né? É verdade. Mas a pergunta, acabou que eu falei, me perdi. A pergunta era como que a gente lida nas funções, né? Tem minha mãe que tá com a gente também, meu pai toca, mas minha mãe que segura a onda de tudo, né? Então minha mãe que fica nessa parte administrativa, Ok. que segura a onda geral, e nas partes criativas, assim, durante o show,
meu irmão, que é o diretor do show. Então, no começo também você tem que entender e respeitar o outro também, né? Porque no começo, todo mundo queria fazer tudo, né? Então, todo mundo quer uma opinião e tudo, e de repente, fala assim, não, cara, vamos lá, vamos dividir para entender. Então, hoje em dia, às vezes tem uma ideia que meu irmão manda para mim no começo, e eu falo, cara, não acredito tanto, eu respeito e no final dá certo. Então, essa parte curadoria musical, do que é o tema do show, de como vai ser, essa parte mais artística é dele. Entendi. E a minha função é a parte técnica e de produção. E foi aí que, olha só, acaba que fazendo na escola e aprendendo na marra foi uma puta escola porque eu faço hoje em dia, né? Então, assim, eu tô fazendo Entendi. evento da escola desde 2003, né? Em 2007 eu comecei já a fazer evento em teatro para 700 pessoas. Isso eu tinha já meus 18 anos nessa época, né? Uhum. Então, o que eu faço hoje está estreitamente ligado no que eu fazia nessa época, né? Então, a parte que eu tenho é mais essa produção técnica e de fazer, olha, pô, tem uma ideia que um aluno vai entrar cantando do fundo do teatro, eu preciso tentar entender como viabilizar isso, né? Então, teve uma época que a gente fez uma ação que foi na fila. Então, eu tenho que entender como que vai viabilizar essas ideias mirabolantes que tem. E, obviamente, assim, na parte criativa, todo mundo dá ideia, né? Assim, todo mundo participa. A Entendi. gente está cada vez mais trazendo os professores também para dentro. Mas essa é uma divisão que a gente tem, assim, e que funciona, tem funcionado. Entendi. O que você contou é uma coisa que ocorre bastante. A gente tem muitas escolas que são empresas familiares, né? E aí Sim. acaba no almoço de domingo todo mundo falando de trabalho, né? É É, um clássico. É um clássico. é, Aí é e complicado. agora eu acho que, exatamente, eu tento mudar isso, sabe? Assim, a gente tenta mudar isso agora, mas isso vem muito por essa nova formação da família mesmo, sabe? A gente entender que a gente tem que curtir a família como família, porque senão você fica trabalhando 24 horas mesmo em Mas todos os agora com a momentos, sua né? sobrinha vai virar essa Não, chave vai virar. Ela vai ser o querendo... centro das atenções. Aí já viu, Exatamente, né? É isso aí. Mas exatamente. vamos voltando ali para a escola. Então, olha, da escola, você foi para, indiretamente, né? Ou até diretamente, você foi para a produção musical também. Mas antes disso, eu Aí... queria saber. Ah, Pode falar. pode falar. Não, pode falar, que eu cheguei depois, pode falar, diga aí. O que eu ia falar é o seguinte: você tem um modelo de escola completamente diferente do que a maioria das escolas. Você tem uma metodologia ou um posicionamento híbrido, porque você, como falou, tem metade dos alunos na sede e metade espalhados pela cidade, onde os seus professores vão até lá. Como é que Sim. você faz para organizar a metodologia? Cada professor, você tem um norte, você tem um direcionamento, eles têm uma orientação ou fica por cada um? Como é que funciona? Porque é difícil administrar isso também, a parte pedagógica. Cada vez mais, eu tava conversando hoje com um pai de aluno sobre isso, sabe? Eu tô entendendo, assim, que falar de música é muito mais amplo do que simplesmente do que você falar. Eu faço aula de teclado, eu faço aula de bateria, né? Você faz aula de música, né? Quando você fala de música, você tem que entender a função do seu instrumento no todo, né? Você tem que entender e respeitar o outro, como que é tocar em conjunto, como é que é tocar sozinho. Então, hoje eu estava refletindo muito sobre isso. Eu acho que essa semana, assim, sobre essa função de uma aula de música, né? Não do instrumento em si. Então, pensando nisso, né? Que eu acredito e além da música, da função social da música, né? Que é de socializar também, né? De Exato. você conectar com pessoas, trocar energia, né? Então, pensando nisso tudo, a gente tem uma metodologia que vai muito ligada ao show, às Tá. apresentações. Como que a gente conseguiu entender também de uma maneira que a gente não tem um método específico rígido? A gente tem o balanço. Eu estava com o aluno hoje, né? Eu quero entender para onde que ele está indo e como que eu posso ajudar ele a desbravar, assim, e mais do que eu Entendi. impor o que ele vai fazer da maneira que eu quero, né? É muito mais desafio de entender como que ele vai atingir aquilo de uma maneira que ele tenha um prazer de tocar e descobrir e tudo mais. Voltando da metodologia dos shows. Antigamente, a gente ia para uma sala de ensaio, isso lá no começo, vamos tocar a música X. Aí cada um chegava tocando a música X de um jeito. Desde estrutura, desde É. versão, desde interpretação. A gente falou, olha, né, então a gente tem pouco tempo de ensaio, de alguma maneira a gente tem que otimizar isso, né? Então o que a gente criou? A gente tem uma metodologia nossa
que a gente foi aperfeiçoando alguns ensinamentos da teoria musical de partitura para cifra mesmo, para uma maneira mais visual de você trabalhar. Então a gente colocou vários códigos que são da música de teoria musical, a gente implementou na cifra. Tá. Então, desse sinal de repetição, de tudo, porque a gente Entendi. foi entendendo um pouco que isso faz parte da gente. Pô, se eu tenho uma música, que nós estamos falando de criança aqui também, de adulto, adolescente, de gente que toca com partitura, gente que toca sem partitura, e de certa maneira você tem que fazer todo mundo tocar junto, né? Independente da forma que ele está tocando, né? Então, a gente criou esses códigos e a partir desses códigos, todo mundo começou a entender e tocar junto. Então acaba que isso é até uma maneira de medir sempre pelos shows também, sabe? Porque no dia a dia realmente é muito difícil você entender o que está rolando, sabe? Não tem como eu entender todo dia como é que tá. Então, como é que eu sei? Quando eu vou convocar esse aluno para o show, ele está preparado? Então vamos lá, deixa eu ver se tá. Chega lá no ensaio. E se não tiver dentro dessa metodologia que eu estou te falando, a gente senta, conversa, puxa ali, puxa lá. Mas, assim, acho que a maneira de avaliar de como está indo realmente é pelos shows e pelos ensaios, principalmente, né? De entender. Então, essa maneira que eu falei, assim, foi uma maneira que a gente encontrou de todo mundo tocar junto. E o mais legal que eu acho é colocar níveis diferentes, com histórias diferentes na música, no mesmo lugar. Então, de novo, né? Se eu coloco todo mundo tá ao mesmo nível junto, como é que eu vou puxar um cara para evoluir o outro, né? Como é que eu vou deixar um para deixar o outro como inspiração, né? Então acaba que você tem uma maneira de juntar pessoas de níveis diferentes também, de uma maneira até inspiradora, e não simplesmente uma maneira só comparativa, né? É uma maneira de você ver um aluno que está mais tempo na escola tocando, e eu entrei tem 6 meses, mas eu consigo tocar alguma coisa, e falar assim, não, porra, eu acho que eu consigo chegar lá, então esse cara do meu lado tá aqui também, eu quero chegar lá. Então, essa maneira, resumindo, né, de uma cifra mais completa e complexa, foi uma maneira que a gente viu, primeiro, que é de fazer todo mundo tocar junto. E no segundo momento, a avaliação vem muito por essa troca de ideia também, que eu falei, sabe, sobre música de forma geral, sobre do que significa esse papel, o objetivo de show, do instrumento. Eu acho que vem muito disso, sabe? Dessa metodologia, assim, eu falo mais filosófica, assim, e não simplesmente tão na prática, assim, musical. E, de certa maneira, eu tento implementar, assim, aí voltando um pouco na história também, né? Que nesse meio termo todo, eu acho que eu nem sabia disso não, né, Valéria? Eu acho que eu falei lá na escola aquele dia, né? Que uma coisa que lá em casa falou assim, pô, você trabalha com música já, tem que aprender a fazer outra coisa. Então, formei em Direito. Ah, você comentou, então, é verdade. Eu sou formado em Direito e que, de certa forma, eu tento, os 6 anos que eu fiz na faculdade, trazer para tudo que eu faço na vida, né? E não simplesmente assim, a prática do direito, né? Eu falo assim, algum tipo de ensinamento teórico para embasar alguma coisa que a gente faz na música, né? Formei em Direito, depois que eu formei em Direito, que eu fui fazer faculdade de música, até teve uma pergunta aí que alguém fez, né? Quanto que eu fui para lá, para Boston, né? Que eu formei em Direito, fiz uma festa para falar que eu formei, só que na verdade era festa para falar assim, ó, estou indo embora, tchau. E foi em 2014 que eu fui para Boston, que eu fui fazer faculdade de música na Berklee, em Boston. Muito bom. Nossa, que história linda. E que lá em Boston, que eu comecei a ver algumas coisas também, que assim, da forma de ensinar, eu vi que não importa onde você está na melhor faculdade do mundo, mas tem professor ruim da mesma maneira, sabe? Tem professor que enrolado da mesma maneira. Então, porque a gente tem um romantismo, às vezes, de achar que de lá é sempre melhor, que entendi. escola do caralho. Não, tem professor ruim, enrolador em qualquer lugar do mundo, né? Porque isso é inerente ao ser humano, à pessoa, né? E não óbvio que o controle de qualidade você tem, é diferente, né? Mas eu tive professores lá que mudaram a minha vida, lá na faculdade. E, mais legal, eu tinha orientador que era aluno, que já estava formando, que trabalhava na faculdade, que eu acho que várias coisas na vida, assim, que eu aprendi musicalmente, principalmente na parte teórica, foram com orientadores, que eram alunos que estavam quase formando, que trabalhavam para a faculdade como orientador. Isso é legal porque o aluno, às vezes, conversa mais sua língua, você está ali com ele conversando, então acaba que
isso que eu fui pegando esse insight também. A forma de falar, de se conectar, de aproximar com o aluno é muito importante, né? Acaba quando você tem um professor, às vezes, um pouco mais tradicional, que tem 70 anos, que dá aula de jazz numa faculdade, é difícil ele entender que eu era um cara do Brasil que no começo da faculdade tinha dificuldade com a língua, tinha vergonha de falar inglês no começo, então tinha toda essa questão. E a casa, Sim, cara, eu sim. lembro disso, um cara de Barcelona, como é que é o nome dele? O Daniel. Ele era um meu instrutor, que era um aluno que estava formando, e que foi um cara que abriu minha cabeça assim, muito para a forma de Que ensinar, de bacana. enxergar, sabe? Mas Porque assim, ele, na realidade, acabava tendo uma empatia com você. Ele se colocava no seu lugar e ele exatamente. sabia o que você estava. Ele sofreu o que você estava sofrendo. Exatamente, 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 exatamente. Então, e lá também eu aprendi, eu já sempre fui muito sério, assim, no trato profissional da música, sabe? Mas lá eu vi que como as pessoas respeitam a música, sabe? Isso é muito maravilhoso, você tá num lugar que, eu acho que isso é uma coisa que me fez ir pra lá, porque eu fui pra lá um ano antes pra ver. Tinha um amigo meu estudando lá, e eu fui gravar algumas coisas, fui, né, dar um passeio. E eu vi, cara, como é que as pessoas respeitam a música nessa cidade, sabe? Isso é Entendi. muito curioso, assim, vindo de um lugar, assim, que até hoje, assim, você tem que lutar por respeito, assim, para quem vive de música. E tá lá, óbvio que as dificuldades são as mesmas também. Então, você vê uma banda Sim. aqui de música autoral lá, é o mesmo perrengue que passa de música autoral aqui. Tá certo que lá, às vezes, você vai tocar, você tem equipamentos melhores de cara para tocar, você tem alguns outros tipos de coisa, assim, você tem um público que às vezes quer escutar algo que você quer tocar, mas as dificuldades são É as verdade. mesmas também, sabe? De corre, de todo mundo entrar no carro, tocar, escolas de música. Eu tive uma época que eu fui visitar algumas escolas, né? Escolas também lá, tem escolas com estruturas fenomenais, escolas se virando também, com professores bons, uma estrutura menor. Então acaba que o mercado é muito similar, assim, né? Mais uma coisa do respeito e da forma do trato profissional mesmo, sabe? Você está aqui para isso, então Entendi. trabalhe com isso, sabe? Não tem essa parada de, eu tô aqui trabalhando, mas tô no celular aqui respondendo perguntas, sabe? Não, o foco e a forma de cobrar. Eu acho que lá eu aprendi a estudar também, que na minha faculdade de Direito, eu estudei, obviamente, mas a forma de cobrar é muito diferente. Nos Estados Unidos, eles me cobravam muito, assim. Então, me davam um exercício hoje, nós estamos falando de faculdade, né? Diferente de uma escola, né? Então, obviamente, a cobrança é bem Sim, maior. sim. Então, me dava um exercício hoje, um para casa, eu tinha que estar amanhã bom nele, sabendo tudo que para fazer. Perfeito. Então se vira, estude, sabe? Era muito dessa conduta. Então é sobre horário também, sabe? Tudo. Eu lembro que um dia eu trabalhava na faculdade também. E eu trabalhava como no palco, com produção técnica do palco, com técnico de PA, de monitor, de luz, ficava. E teve um dia que eles mudaram o meu planejamento lá, meu schedule, e eu não vi. Eu lembro exatamente desse dia. Era 1h50, eu comecei a pegar um lanche para comer no almoço. Aí meu chefe me ligou, falou assim: você vai trabalhar hoje não? Aí eu olhei assim, e falei, putz, mudaram e eu não vi. Cheguei lá 2 horas, Não. estava marcado para começar às 2. Quando eu cheguei lá às 2, todo mundo da sala tinha acabado de sair. Aí ele falou, tá vendo? Esse horário de 2 horas é para começar a trabalhar, não é para chegar. Agora eu vou ter que te explicar tudo de novo o que aconteceu, o roteiro do dia. Aí isso é uma coisa que eu sempre conto para as pessoas e sempre tento entender para mim, sabe? E realmente, existe uma coisa que é um trabalho em equipe, que as pessoas têm que entender essa mensagem. Existe um planejamento, sabe? Não é você chegar desorientado para começar o trabalho, 2, você chega 2, você já vai chegar correndo, desorientado. Então, Exato. quando ele me falou eu falei, eu nunca mais esqueci e nunca mais, assim, cheguei atrasado, porque eu Mas na sempre... realidade nem foi culpa sua, né? Porque Não, você realmente, sim, como você falou, né? Mudou a agenda, né? Mudou e você é, não estava atento a isso, né? eu não estava atento, exatamente. Mas assim, foi É um insight que um lá, tipo, aprendizado, né? A gente fala é a mesma coisa para o professor, né? Se você vai dar aula às 3 horas da tarde, não é para você chegar às 3 horas, né? É para você chegar 15 para exatamente. as 3, sentar, pegar seu material, né? Se Tudo organizar e ir assim, para a sala de aula. porque imprevisto acontece, né? Assim, tudo acontece. Então, quanto mais preparado você tá, melhor você vai desenvolver, né, a sua função no dia. Então, não é chegar e ver o que acontece, né? Assim, chegar, não, cheguei na Exatamente. hora e vamos ver o que acontece. Não, então, eu Muito acho que legal. isso
Pode É, seguir. agora vamos eu, né? Agora eu vou partir para o outro lado, gente. A gente já viu Vai ele lá. como, nasceu como músico, como estudante, gestor de escola, né? Professor. E agora me conta essa carreira de produtor, que já na realidade, você já falou algumas coisas, né? Quando estava em Boston, você acabou trabalhando no palco. Quando você Sim, fazia as apresentações da sua escola, você também estava sempre no backstage. Isso sim, daí foi se desenvolvendo de uma maneira normal, né? Natural. E aí é, hoje é uma profissão também, né? Porque outro sim. dia, conta aí pra gente os seus grandes shows, conta aí pro povo. Foi uma, eu acho que foi uma coisa que eu fui assim, na necessidade, porque não tinha ninguém para fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. E fui aprendendo a gostar e aprendendo, assim, né? Então, eu perguntava tudo, entendendo. Sempre fui de fazer tabela, organizar os pensamentos, assim. Então, foi uma bela escola, assim. A escola foi uma bela escola para mim nesse outro lugar, né? Só que uma coisa sem Tá. saber que seria uma profissão também, né? Só fui fazendo, porque assim, tem que fazer, então eu vou fazer, alguém tem que fazer. Voltei dos Estados Unidos e foi até meu irmão que falou um dia assim, tem vários lugares, mas meu irmão falou assim, cara, tô com as alunas aqui da escola, tô começando a tocar, fazer alguns shows, e acredito que com a sua expertise de produção executiva, técnica, eu acho que você pode começar a orientar a carreira delas. E foi aí que começou, a partir desse insight dele. E lá também em Boston eu fiz Music Business também, eu fiz uma grande parte do meu curso foi de Music Business. Então, só voltando um pouco, porque isso tem tudo a ver com a volta, né? Então, lá eu tinha as aulas de harmonia, de banda, de prática de instrumento, de teclado, né? E tinha as aulas também de music business. É muito mais de organização, de pensar do lado comercial, mas muito do lado de organização mesmo, sabe? Tá. De organizar pessoas, de gestão de pessoas e de ideias, assim, sabe? De como tirar ideias do papel. Então, quando eu voltei, meu irmão falou, cara, tem as meninas aqui que eram alunos da escola, estão começando a fazer, eu acho que você pode começar a dar alguma orientação na carreira. Isso foi em 2017, se eu não me engano. Eu tô Ah, 5 anos já nessa loucura, e 2 anos e meio da pandemia, e de entender esse outro lado da música, de como é hoje em dia, né? Numa gestão de carreira, de entender contato com editora, com gravadora, com show, com festival, planejamento, né, do ano, de lançamento de álbum, entendendo tudo, essa nova forma de consumir música no Spotify, nas plataformas digitais, de como tudo funciona, os direitos, né? Que ninguém sabe nada hoje em dia. é verdade. Todo o direito que vocês têm, as pessoas não sabem, os meninos vão fazendo, né? Então, hoje em dia, grande parte do meu tempo é voltado para a gestão da carreira das meninas, da Clara e Sofia, e também acaba que, assim, eu vou pegando outras coisas que vão aparecendo também, né? Então, outro dia pintou para mim aqui fazer parte da produção técnica do show do Metallica. Isso eu te contei? Isso eu não Eu te contei, ouvi, mas não. eu quero que você conta para os outros. Então, aí eu, assim, você vai conhecendo pessoas, né, nessa história, né, do Brasil afora, mundo afora, você conhece pessoas, você faz curso com pessoas também, então sempre gostei de estudar, então fiz curso de produção técnica, executiva, estou sempre estudando. É, eu tenho só um parênteses que eu acho uma coisa muito legal, que às vezes tem gente que está aqui que já deve ter ido a algum evento que a gente faz, né? Um dos Ah, trabalhos que a gente faz que eu faço aqui também é organizar workshop de baterista com bateristas e músicos gringos, né? Então, muito ótimo. por esse contato que eu tive lá fora e por juntar com algumas pessoas aqui de BH e de São Paulo. Então, assim, eu tive a sorte de, hoje em dia, todos os meus ídolos na minha infância e adolescência, eu conheci e virei amigo, né, dos Nossa, bateristas. Então, assim, que tem um tudo. baterista que já tocou, tá com a Katy Perry, Rihanna. Agora, o cara que pra mim foi o que sempre foi meu ídolo, que é o Steve Jordan, que ele era do John Mayer durante muito tempo e agora tá com o Rolling Stones. Depois que o Charlie Watts morreu, o Steve Jordan assumiu a bateria do Rolling Stones. E é um cara que a gente troca mensagem de Natal, sobre Nossa, que cartão de loucura, que Natal. massa. Loucura. E a Demais. experiência e viramos referência no Brasil, que eu já fiz turnê com o baterista da Ariana Grande, já foi do Usher, Backstreet Boys, eu fiz rodei com ele 10 cidades no Brasil. Nossa. E você fica com os caras o tempo inteiro, então gera uma confiança, né? Então todo mundo que vem hoje em dia no Brasil acaba que procura a gente pela confiança, que a gente trata todo mundo super bem, super profissional,
e proporciona bons momentos para essas pessoas aqui. Então, tem um caso, eu tava em Copacabana, tipo, comendo um peixe com o baterista dos Rolling Stones, e levei ele, e assim, e o medo, ele tava com o John Mayer na época, só que a história é legal. E ele falou comigo no hotel assim, falou, cara, eu quero comprar, eu coleciono peças de disco de vinil, de vitrola. Eu quero ir em algum lugar aqui no Rio pra ir. Eu falei, porra, não conheço nada do Rio, não falei, o que que eu vou fazer, né? Aí eu achei um lugar que eu acho que era um acervo lá e levei ele. Só que eu levei assim, eu não conheço o Rio, adoro o Rio, mas não conheço. E ainda mais qual cidade que seja. A gente levou ele num centrão, aí eu fiquei um pouco assim, né, que ele totalmente cara de gringo e andando na boa. Eu lembro que a gente deixou um na frente, um atrás, assim, na boa, pra meio que ficar de segurança, assim, se alguma coisa estivesse acontecendo. Porque imagina se alguma coisa acontece com o baterista do John Mayer no dia do show dele no Brasil. E eu sou culpado disso. Então, a gente tem, assim, aprendeu a como lidar com os gringos. E até isso, né? Quando ele foi fazer o show, a gente contrata seguranças para acompanhar, tudo certo. A produção, a tour manager do John Mayer entrou em contato com a gente para saber quem que era o segurança, qual que é a rota do hotel dele até o lugar do workshop, quanto tempo que dá. Então, assim, o nível de excelência da produção dos gringos é absurdo. Então, eu acho que isso também foi, com esse workshop dos gringos, eu fui aprendendo também a como lidar com essas pessoas. Eles estão acostumados com o tipo de excelência no tratamento, na organização e receber tudo. Então, eu lembro disso, que essa tour manager de John Mayer perguntou pra gente tudo. Quem que era segurança, qual que era a referência dele, qual que é a distância do hotel, alimentação, tudo. Então a gente, aí eu fiz nisso. Eu estava um dia em Los Angeles, almoçando na casa do Matt Sorum, que foi baterista há muito tempo do Guns N' Roses. Aí, tem várias histórias assim, desses caras. Que massa, que eu fui, que massa. E histórias, tipo assim, de levar, e de levar para jantar, para almoçar. Aí o Aaron Spears, que é um baterista, assim, referência, que é esse baterista da Ariana Grande e do Usher. Ele é um dos referências do mundo. Eu acabei a turnê dele em Belo Horizonte, de propósito, porque eu teria um show da escola com as crianças num domingo. Então, eu saí de Curitiba com ele e cheguei direto de BH, depois de 10 dias viajando, porque eu queria que ele participasse do show. Aí eu conversei com ele, expliquei a história da família, da criançada, e ele participou, ele tocou com a criançada no show. Tem vídeo disso. E foi absurdo, porque ele nunca tinha presenciado uma coisa dessa, sabe? Um show com um palco grande, com um monte de moleque de 6 a 15 anos tocando. Aí eu lembro que foi uma memória muito, muito legal, porque depois eu fui para São Paulo com ele no dia seguinte, e ele estava do meu lado o tempo inteiro escrevendo, sem falar nada comigo. Passou 20 minutos, ele postou uma foto do show abraçado com os alunos, um texto em português. Ele perguntou a um amigo dele para traduzir, e foi um texto maravilhoso, falando sobre a troca de energia, o quão é especial você estar num palco, quanto é especial você se inspirar. E ele falou, cara, já fiz tudo na minha vida tocando, mas essa experiência foi, com certeza, uma das mais gratificantes, especiais que eu fiz na minha vida, que é estar com a família. Citou meu pai, minha mãe, meu irmão, citou a escola. Então, foi muito legal, assim, da maneira que a gente recebe as pessoas, né, e proporciona, né. Você vê, um cara que já faz turnê mundial sempre, e às vezes é um show para 300 pessoas que a gente fez, são criança, que de certa forma tocou ele. Ele tinha acabado de ser pai também, sei lá, tinha 3 anos e tal. Então, de certa forma, emocionou ele nesse lugar. Então, pegando esse gancho aí, eu fiz para mim um que foi maravilhoso, o último da história, que foi com o Chad Smith, que é o baterista do Red Hot Chili Peppers. Nossa! Que a gente fez em São Paulo. Esse eu te chamei. Eu achei que a agarrada não conseguiu ir. A gente fez, e foi um evento, assim, um show do Red Hot com baterista para 600 pessoas em São Paulo. E a gente, assim, é muito legal porque quando a gente faz isso, você tá ali com o cara no camarim, você tá ali conversando, você tá perguntando coisas que às vezes as pessoas não vão perguntar. Então, você tá tomando uma cerveja, sabe? Você tá em momentos de relaxamento do cara, e que você entende um pouco quem é a figura por trás de um grande instrumentista, de um grande artista, né? Então, acaba que nesse lugar também, de fazer esses eventos, acaba que eu fiquei conhecendo hoje em dia praticamente todos os músicos que tocam em todas as bandas do Brasil, assim, de sertanejo, pagode, rock, tudo. Acaba que eu conheci todo mundo muito por esse lugar, sabe?
pegar um dia, levar um cara desse no jazz, o baterista do Dilcinho tá tocando, sabe? Então, apresentar alguém para, sabe, de realmente compartilhar contatos, informações e momentos com essas pessoas, né? Então, assim, é muito doido, porque realmente eu falei isso, eu virei amigo e conheci todos os caras que já foram meu ídolo um dia, assim, sabe? Praticamente todos que eu me inspirei, assim, eu já troquei ideia com esses caras ou tenho telefone. Então isso é muito louco, assim, de se Nossa, pensar, né? me fala uma coisa. Com essa vida, vamos falar assim, de glamour, de conhecer o backstage aí do povo, e conhecer até as intimidades, você ainda consegue dar aula? Ou isso Eu daí dou, já é dou. uma Não, segundo plano? eu dou aula, eu dou menos aulas. Antigamente eu dava Tá. aula de segunda a sábado, né? Então hoje em dia eu dou aula, assim, talvez se fosse com uns 3 vezes na semana ainda. Mas aí fica isso um pouco, assim, o dia é muito louco, porque é um pouco de tudo, né? Então, assim, hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu dei aula, hoje a gente lançou uma música das meninas, então dia de lançamento é um caos, né? Porque você tem que entender se tá tudo certo, tá rodando, as oportunidades que vão aparecendo, você vai conferindo os números, o que você tem que fazer, ação, reposta um jornal que postou. Fiz reunião, bastante reunião, porque a gente vai lançar um álbum no final do semestre. Dei aula, que mais? Fui visitar a Meu, família, fui na minha afilhada hoje. Então, o dia, assim, sempre é uma loucura. Fiz pré-produção de um show que a gente tem amanhã, que amanhã a gente tem show. Então, é sempre isso. O dia é uma loucura. O dia não acaba. E hoje eu vou num show aqui que vai ter também do João, sabe? Esse que é o João, que é um fenômeno agora da música pop no Brasil, assim. Que vai tocar em Belo não. Horizonte. Mas é um cara legal de estudar porque eu sempre falo com os alunos, assim, o que está acontecendo no Brasil culturalmente, musicalmente, que influencia se alunos querem fazer aula ou não, né? Então você vê quando teve o The Voice Kids, todo mundo queria fazer aula de canto, criança queria fazer aula de canto depois. Então, se é só um segmento que está fazendo sucesso no país, você limita pessoas a se inspirarem, a quererem. Então, durante muito tempo, era só sertanejo que fazia muito sucesso no Brasil. E o sertanejo, você não tem uma questão do músico ali, você não consegue, uma criança não consegue visualizar que o batera de sertanejo toca pra caralho. Ele consegue ver o Uhum. artista que está cantando. Só que às vezes você tem Só. uma banda de rock, você consegue entender que o baterista é um artista e começa a querer se inspirar, querer fazer aula né, a partir disso, né? Entendi o que você Então está eu acho que falando, entendi verdade. de inspirações, né? Então acaba que outros estilos inspiram mais do que né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento agora no Brasil de música, de renovação, que é muito importante justamente por isso também, que eu acho que vai influenciar todo um novo momento de crianças e adolescentes quererem fazer aula. Durante muito tempo eu perguntava, sei lá, 2008 a 2014, eu perguntava para os alunos, o que vocês gostam de música? Eles não sabiam falar, estava totalmente sem Não, referência, criança, assim. Por quê? Só tinha um estilo que era muito grande no país. E às vezes um menino não gostava disso eu e entendi. ficava, ou culturalmente ficava com vergonha de falar que não gostava, porque todo mundo gostava, né? Tá. Ou por simplesmente não saber o que gosta, né? Então, acho que hoje em dia, com essa renovação de vários artistas, é importante demais para a continuidade desse desejo de novos alunos querendo fazer aula, né? Então, eu tô citando Entendi. isso para falar que esse artista, esse João, é um menino novo, assim, deve ter uns 23, 24 anos, que para mim é um fenômeno, assim. Sabe essa Espaço das Américas em São Paulo? A Como é que casa de é? show? A casa de show Espaço das Américas em São Paulo? Ah, sim, sim. É uma casa de show super tradicional, que cabe 8 mil pessoas. Ele lotou 5 Espaços das Américas, esgotou, sozinho. Como A é gente que tá ele falando de chama, meu? João, J-A-O. Jal. Botei João, o tio, né? tem o Jal. tio, João, Então a gente está falando assim, de um artista em uma cidade vendendo 40 mil ingressos. Então isso é muito Qual que louco é o você estilo pensar. dele aí que eu Cara, vou pesquisar? ele é uma música pop. Ele é uma junção assim de letra. Se fosse falar bem diretamente assim de letra do sertanejo, assim, do emo, não sei, sabe, uma letra mais romântica, mais de Tá. sofrimento mesmo, de relacionamento, só que um estilo pop, pop, rock, pop. Então, aí hoje eu vou nesse Que show legal. também pra ver. Não, foi assim, um absurdo de, de esgotar lugares, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante de entender o que está acontecendo no mercado hoje em dia, porque eu acho que isso influencia diretamente as Super. novas gerações de alunos, né? Então, eu acho que pelo fato de hoje em dia estar muito ligado com isso pela carreira das meninas, de entender, sabe,
A dificuldade que é primeiro de Tendência, né? você... Tendência, exatamente. E a dificuldade que é de você emplacar uma música, de você sobreviver nesse estilo, mas o tanto importante para influenciar outras pessoas, né? E essa diversidade, tanto que é rica essa diversidade musical, sabe? Tanto que é importante todo mundo ter espaço. E espaço não é só em plataforma, nós estamos falando espaço em rádio, em TV, né? Por mais que o digital Verdade. comanda tudo, mas é muito louco. Mas se você tá no domingo na Globo, assim, eu não conheço pessoas que assistem domingo na Globo mais hoje em dia, assim, não converso sobre isso. Mas se no domingo na Globo é o carimbo de acabou, entendeu? Assim, o Brasil aceitou, como se fosse isso, sabe? Assim, agora Entendi. você saiu de um nicho de internet e foi para é aceito culturalmente. Então, por isso é importante Entendi. mesmo a gente lutar por outros estilos, que eu acho que isso influencia toda uma cadeia, sabe? Musical, de escola, de tudo. Então, é o que eu estou A lutando nesse exato diversidade também momento, né? Assim, é super importante, né, porque o que você falou é uma coisa que acontece bastante, né, Lipe? Você perguntar para uma criança que estilo que ela gosta, ela não sabe, né? não Aí a gente sabe. vê que tá faltando uma referência, tá faltando até às vezes É, bagagem dentro de casa, né? e é muito Enfim, louco que uma coisa que eu faltou tô vendo agora ouvido. que tá virando referência é música de jogo de internet, jogo, game, né? Exatamente. Eu hoje tava conversando eu esqueci o nome do jogo, gente. Eu esqueci o nome do jogo, mas que eu vi que todo mundo tá sabendo o tal do jogo agora e que esse jogo tem música pra caramba. E os alunos, existe um site que você procura as músicas desse jogo e os caras querem tocar a música desse jogo. Então, hoje eu tava questionando isso com o aluno e com o pai, que era assim, peraí, vamos tentar entender também qual que é a referência que esse compositor do jogo teve também, sabe? Vamos ficar um pouco na fonte aqui para Qual entender. foi a linha que ele pegou, exatamente. Porque aí ele vai lá, vai ver que às vezes ele pegou uma referência, sei lá, em The Police, alguma coisa, não sei, entendeu? Tem várias coisas que podem, e isso tem um pouco mais de profundidade na camada do estudo também, né? E também é uma outra preocupação, pô, se os alunos só tocarem música de jogos, como é que vai ser na hora que eu tiver 15, 16 anos, você vai precisar socializar, pegar um violão para tocar numa turma de amigos, entendeu? E aí? Eu sei tocar, mas eu sei tocar. Então, é importante essa discussão dentro de casa, de essa referência musical. É um papo muito profundo, sabe? Mas eu acho que É é sempre verdade. importante, né? Assim, voltando, né? De forma geral, nesse que eu falei, assim, dessa minha experiência com os gringos, né? De fazer esses shows todo com os bateristas, chegou essa oportunidade de fazer uma produção técnica do show do Metallica aqui em Belo Horizonte. Por isso, por pessoas que já sabiam desse trabalho que eu fazia com as meninas, pessoas que sabiam do trabalho que eu fazia com os bateristas, dessa experiência minha fora, sabe? Dessa questão muito dessa ser um pouco metódico e um pouco muito Essa correto sua assim, na forma bagagem, de. né? Então foi uma experiência assim. Eu acho que cada ano eu vou coletando experiências sensacionais com a música. Todo ano eu fico surpreso, sabe? Então essa do Metallica pra mim foi assim, foi fenomenal, Nossa, essa foi uma arrasa, foi demais mesmo. fenomenal de diversas maneiras, né? Assim, eles descarregaram 24 carretas de equipamento que tudo veio dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Canadá, e tudo era deles, tudo. PA, monitor, painel de LED, luz, tudo deles. Então, você falar que eles chegaram em Belo Horizonte, as carretas começaram a ser descarregadas 6 da tarde e meia-noite, estava tudo pronto, e um palco de dimensões malucas e gigantescas. Então, Não acredito. assim, bizarro. Bizarro. É Eu cheguei surreal. lá 4 da tarde da quarta-feira e fiquei até 4 da manhã. No dia do show, eu cheguei lá meio-dia e fiquei até 6 da manhã. E é um nível de trabalho, assim, o tempo inteiro, focado, igual eu falei, você não vê ninguém no celular. Se eu tô fazendo isso aqui, até porque existe um trabalho de segurança, sabe? Se existe uma pessoa que tá trabalhando com uma caixa de som que é pesada, com tudo, se um minuto de atenção, você tem um acidente. E alguém morre nesse acidente, né? Então, essa seriedade é muito por essa questão de segurança também e pelo tempo também. Eu preciso de entregar isso muito bem feito em pouco tempo. Então, se eu ficar de conversinha aqui e ficar tudo, óbvio que você vai, trabalha, para, descansa, come, vai, sabe? Então, existe uma seriedade em a entrega do produto numa excelência que é maravilhosa. E, assim, eu acho que para fechar essa coisa, eu estava assistindo o show da banda de abertura
que chama Igor Talent, que olha que loucura, como é que a vida dá volta. O baterista dessa banda, que é de São Paulo, foi meu professor de bateria em 99, aqui em Belo Horizonte. Nossa. E é um cara que 20 anos depois a gente virou sócio nessa empresa de trazer bateristas. A gente tem uma sala junto de um estúdio aqui em Belo Horizonte hoje em dia. Então, um cara que foi minha referência lá atrás, que chama Jean Dolabella, que em 99 é meu professor, 23 anos depois, a gente está trabalhando junto em diversos projetos. Ele grava bateria na música das meninas hoje em dia, a gente tem vários projetos juntos. Sim. E, por coincidências, eu estava trabalhando no show que a banda dele estava abrindo o show do Metallica. Fazendo Então, a abertura do show. aí eu estava assistindo o show de abertura atrás do palco, no backstage. Tô quietinho na minha lá, assistindo o show e vendo se tá tudo ok. Aí eu vejo um cara passando do meu lado, assim, com um chapéu de cowboy, fumando charuto. E é o vocalista do Metallica. Aí ele chegou do meu lado. Eu tava até do meu lado, tava o filho do Jean, assim, tava só nós dois, não tinha ninguém atrás. Só um segurança e nós dois. Aí chega o James do meu lado, assim, fica do meu lado assistindo o show e fala assim, aqui atrás tá grave, né, o palco, né? Aí eu falei, caralho, velho. Tipo assim, eu vi ele numa fita VHS em 94, sabe? Aí, do lado, Entendi. eu tô assim, eu falei, putz, velho, é o cara mesmo. Aí, assim, eu aprendi, eu sei também como que você se porta nessas situações, né? Então, eu olhei, respondi o James e falei, tudo certo, sabe? Porque, assim, se você está ali atrás de um palco do show do Metallica, se você foi contratado para isso, sabe que você não está ali para outra coisa. Você não pode tirar foto, não pode ficar conversando. Então, se ele conversar com você começa. Mas foi uma experiência sensacional, foi magnífico, porque justamente, assim, eu lembro de estar assistindo uma fita VHS do Metallica em 94. Então, o cara do meu lado ali, e de certa forma, um trabalho que eu fiz contribuiu para ele fazer uma noite de um show bom, sabe? Então, isso é muito louco de se pensar. E o aprendizado, para mim, assim, quando eu fui chamado para fazer isso, na minha cabeça sempre estava assim, o que eu vou aprender, sabe? Como é que eu vou aprender? O que eu vou conversar com os gringos lá, com o brasileiro, entendendo como que em 6 horas os caras montaram um palco desse tamanho, sabe? Então, e de certa forma também de aprender e colocar isso em prática também nos projetos que a gente faz. Trazer isso para você, frente, né? Exatamente. É difícil, é muito difícil porque isso envolve também executar um bom trabalho com pouca verba, é a dificuldade de todo mundo, né? Assim, geral. Então, geral. Então, mas isso, independente da verba, ou independente de quanto a pessoa te cobrou, isso não tá ligado quanto ela é profissional, né? Isso é uma coisa que eu falo. Não é porque você me cobrou pouco ou eu tô te pagando pouco que você é menos profissional. Não, você aceitou receber... Você vai fazer um trabalho menos bom, né? Não, exatamente, assim, né? Se é um trabalho de R$1.000, você aceitou ser pago por R$500, você tem a opção de recusar. É super honesto e digno você recusar. Mas você aceitou, faça da melhor maneira e seja profissional, né? Então, isso é um problema que a gente encontra também demais aqui, né? O ser profissional é inerente ao que você está ganhando, quanto você está ganhando, né? É o você e com a sua conduta com aquilo, né? Mas aí foi um pouco disso, então. Então, aí nessa loucura da vida, do planejamento de tudo, aí você vê, nessa semana eu estava em Metallica, São Paulo, Belo Horizonte, dando aula, organizando o álbum, organizando o que a gente... Aí semana que vem eu vou para Fortaleza, volto. Aí esse mês a gente grava... O que você vai fazer em Fortaleza? Conta pra gente. A gente faz um show em Fortaleza. Só vou pra lá e volto, assim. E vou pra lá, assim, mas Fortaleza é longe, né? Assim, de BH. Né? Então, chega lá, fica lá, faz um show, volta no dia seguinte. Quinta-feira que vem. Aí eu volto, aí a gente vai pra Portugal no meio do ano. Fazer show em Portugal também. E mesmo assim, só que Portugal na loucura de troca de semestre também, sabe? Então, assim, mês de Portugal, eu tenho... Vai faltar 1 mês e meio, 2 meses pro show da escola. Eu vou estar com essa show em Portugal, vou estar lançando o álbum, show de lançamento do álbum. Eu tenho um show aqui num festival que chama Mac Inhotim, que é muito legal. Vai ter Caetano Veloso, Alceu Valença. Então, assim, tem que ter muito sangue frio, eu acredito, sabe? Assim, nessa pré-organização. Óbvio que você tem que sempre também ter essa conduta do balanço do emocional com o racional, porque é isso que faz a gente tomar decisões certas também com as pessoas, né? Exato. Mas, de certa forma, também não adianta você planejar tudo, porque as coisas vão
no meio do caminho vão desvirtuando, mil coisas vão acontecendo, mas um Verdade. bom planejamento é extremamente importante para você ficar seguro, até do que desviar ali, você tá ali fazendo, né? Então, essa é um Exatamente. pouco Bom, da loucura da minha vida aí, gente, da rotina. que demais, que papo maravilhoso. Nossa, Valeu. e você foi ótimo de falar, porque como eu ainda não estou com a garganta muito boa, você conduziu muito bem, né? Eu Não, pontualmente fiz algumas interferências, mas olha, eu acho que dá pra gente, né, uma carreira maravilhosa, como você falou, a música é ampla, ela tem muitas vertentes e você se deu bem em várias delas, e aí está se dando bem e está construindo uma carreira sólida e muito, muito promissora, né? vamos Então, lá. Lipe, eu acho que sim, primeira coisa, eu te dou os parabéns. E segunda coisa, eu deixo registrada essa sua última frase, quando você falou de planejamento, né? Que é muito importante em tudo. Então, veja bem, pessoal, ele é gestor, ele é professor, ele é produtor, enfim, são tantas atividades todas bem compromissadas que se ele não tivesse um planejamento, como é que ele ia falar, não, amanhã eu estou viajando, depois de amanhã eu volto, não, e aí eu vou preparar o show dos meninos, enfim, planejamento. Olha aí onde o cara É, chegou, né? Planejamento, planejamento. dedicação É, e garra, né? E vontade. é isso que eu falar, assim, sabe? É aceitar. Se você aceitou fazer, se você tem uma semana, você se vira e faz, sabe? Entrega. Eu acho que é a preocupação com a entrega também, sabe? Entregar sempre um bom produto, uma boa aula, sabe? O seu Então, melhor. exatamente. Eu acho que porque as pessoas sentem isso, né? Assim, é importante a gente pensar que a gente trabalha com pessoas, para pessoas, né? Então, o carinho, cada ponto que eu vou ter de carinho, isso influencia o que a pessoa vai receber do outro lado, né? Então, acho que no final do dia, é tudo sobre pessoa, né? A maneira que as pessoas vão receber, Que lindo, a maneira que as pessoas vão lindo, se conectar, né? muito É legal. isso. Lipe, eu agradeço demais Valeu, seu obrigado tempo, né? você. Desse Foi top. homem aí, businessman, desse businessman aí que tem o tempo todo planejado e controlado. Foi uma alegria falar com você. Desejo muito, muito mais sucesso para você, para sua família, para a escola, para sua carreira como produtor. Enfim, tudo que você puser a mão, que você tenha muito sucesso e continue fazendo isso, como você falar. Valeu. No final, Valeu é para demais. pessoas, né? Exatamente. Obrigado pela Muito obrigada. oportunidade e foi um prazer. Beijo pra você. Eu que digo. Um beijo grande. Valeu. Manda um Tchau, beijo pro seu tchau. pai, para sua mãe e parabéns aí pela sobrinha. Valeu. Beijo, beijo. Valeu. Até a próxima Até e a próxima. valeu. Um beijo. Tchau, Valeu. tchau.